percebe o que precisa ser satisfeito, o que precisa ser impulsionado, o que precisa ser corrigido. Então, muitas vezes, é preciso reorientar o ego, pois que está tendo atitudes, pois que está fazendo escolhas que não são boas. Então, algo lá no inconsciente protesta e estabelece uma compensação, tentando reorientar. Me lembro de um sonho de uma pessoa que vive uma fase de algumas buscas com certos elementos de megalomania. Ou seja, ele buscava algumas coisas grandiosas, tinha sentimentos de inferioridade e, portanto, buscava algumas coisas grandiosas para se sentir valoroso e estava obsessivamente dedicado àquilo. E como tinha uma inteligência assim primorosa, ele realmente tinha condições de suprir esses anseios aí e alcançar altos cargos em determinada profissão pública. Ele teve um sonho, e neste sonho ele estava lavando o chão daquela determinada organização pública. Veja-se só, ele ambicionava ser aquele que estava no topo, mas o sonho apresenta ele lavando o chão. Então estava ali a compensação. Enquanto o ego estava inflado, como a gente diz, se achando, como diz a gurizada hoje, o céu está mostrando: olha só, tu precisa descer daí, né? Tu precisa perceber que tu não é tudo isso. E traz uma imagem impactante, onde ele está lavando o chão. Muito bem. Então, há aí, através dos sonhos também, uma fonte de orientação. Mesmo quando não interpretado, aquilo pode nos impactar e, de alguma forma, estabelecer uma mudança dentro do ego. Vamos adiante. Então, nós temos aqui, retomando, depois que já falamos um pouco, a relação do ego com o self. Muitíssimo importante. O ego é como se fosse o prefeito de uma cidade. Então ele se sente, a autoridade máxima naquele município. Mas ele percebe que algumas coisas dentro do seu município, algumas pessoas, parecem que estão tendo um funcionamento autônomo, à revelia de sua vontade. E um tanto mais, ele começa a estudar e percebe que há uma coerência e lhe aponta uma visão de que parece haver uma autoridade externa que está comandando algumas coisas dentro da minha cidade, à revelia de minha vontade. Então, nós podemos falar aí do self ou do inconsciente, mas o self está no inconsciente. Ele é uma autoridade externa ao ego. E ele realmente está a comandar, ele está realmente a atuar dentro de mim a minha revelia. Lembro de uma pessoa que dizia que tinha uma certa aspiração, uma espécie de um desejo profundo, ou nem sei exatamente se desejo seria a melhor palavra para o que ela sentia, de trabalhar junto às pessoas que sofriam muito em hospitais. Mas, por outro lado, ela dizia que jamais quer trabalhar nisso, porque isso é muito sofrido. Então, ela não quer, mas tem algo dentro dela que diz: vai,
Então, esse é o problema, às vezes, do conflito, né? A gente quer ouvir a voz de Deus, mas quando a voz de Deus fala, isso pode ser problema. Então, a gente tanto fala, né, que ter contato com a espiritualidade, mas quando ela fala, quando Deus fala, a gente assume uma responsabilidade. Lembro-me de anos atrás, quando solicitei um amigo que levasse uma pergunta a um espírito benfeitor. Ele me disse assim: muito bem, eu vou perguntar a ele era médico, mas observe o seguinte: se ele responder, tu vai ter a responsabilidade, né? Mas a gente enfrentou. Então, às vezes a gente não quer ouvir a resposta, porque ela nos contraria. Ela nos pede algo que a gente não está disposto a fazer, ou ela nos recrimina em algo que a gente quer continuar a fazer. Então, ouvir a voz de Deus pode ser bem complicado. E, na verdade, de um modo inconsciente, a gente procura evitar este contato com o divino. Infelizmente, nós temos um movimento de desejo de aproximação, estou falando aqui do ego, então, mas ao mesmo tempo um movimento de repulsa, porque ele pode me vir com alguma coisa aí que eu não vou gostar, né? Então nós temos também essa ambivalência: eu desejo, mas eu tenho medo, e fico paralisado tentando resolver este dilema. Bom, então aqui nós havíamos dito, né? O ego, como nós falávamos anteriormente, ele então é uma espécie de embaixador do self no mundo. É como o homem, que é também um representante de Deus no mundo. Mas no mundo ele pode se corromper. Então aí, em vez de continuar dando atenção para aquele que lhe enviou, ele supervaloriza o seu papel no mundo. E aí nós temos então este cartoon mostrando exatamente isso, né? Então a gente se vende para o mundo e para de ouvir aquela voz. E aí então o ego, ele está realmente e totalmente perdido. Então aí a gente pode até falar bastante mal do ego, né? Porque ele está sendo um traidor. Ele se vendeu para o mundo, ele se vendeu para o coletivo. E de que vale ganhar o mundo e perder a própria alma? Foi Jesus que perguntou isso. A gente ganha o mundo e perde a alma. E aí, bom, é só decepção, é só desilusão. Então não importa estar a serviço do divino. O ego a serviço do self, o homem a serviço de Deus. O paralelo está sempre valendo. Tudo aquilo que eu penso entre o homem e Deus vale dentro de mim para o ego e o self, a serviço do divino. Então, quando o ego, o embaixador, usurpa o poder das costas ao divino, aí começam as nossas críticas, né, aos desatinos do ego. Então a gente não pode ficar sem ego, mas ele precisa estar orientado. E aí temos essa frase muito interessante: o ego é um ótimo mordomo e um péssimo patrão. É um ótimo mordomo e um péssimo patrão. E nos lembramos, como citamos também na noite anterior, a prece de Jesus no horto. O ego pedindo: Senhor, afastai de mim esse cálice. É a vontade do ego. Mas que se faça a tua vontade, não a minha. Então esta é a atitude do ego.
E é justo ter uma vontade, ter uma escolha, mas ela deve estar sujeita ao maior, ao divino. Ele deve aceitar o que vem desta fonte superior. Bom, nós tínhamos um pequeno vídeo para passar. Nós temos que terminar exatamente 5 minutos.